Olá, queridos pais de graça, pastor Daniel falando com vocês. Irmãos, passando aqui para a gente falar um pouco com vocês sobre essa questão se há ou não psicologia cristã. Se existe ou não uma psicanálise voltada para o aconselhamento cristão. Não é de hoje, irmãos, não é de agora que eu vejo muitas pessoas chegando-se próximo de mim, dizendo: olha, pastor, eu estou fazendo um curso de psicanálise cristã, tal, ou um curso de conselheiro, de terapeuta cristão, tal, e quando a gente vai ver, está eivado de ideia da psicanálise dentro desses cursos. E foi pensando nisso, irmãos, que nós estamos montando o nosso, já está montado, nós vamos relançar o nosso curso de conselheiro cristão 100% teológico. Sem nenhum aparato freudiano, sem nenhum aparato de Lacan, sem nenhum aparato de Erich Fromm, sem nenhum aparato desses fundadores ditos de escolas psicanalíticas. E nem da escola da psicologia. Sem Jung, sem nada disso, somente com a teologia. É possível a gente aconselhar as pessoas e aconselhar bem e romper certos tipos de questões pessoais dessas pessoas somente com a escritura. É muito possível isso. Eu já faço isso há muitos anos e agora nós vamos colocar isso em um curso para a gente poder fazer aqui. Se você quiser saber mais sobre este curso, antes da gente entrar aqui no nosso vídeo, você já pode nos chamar nesse WhatsApp que vai estar aqui na primeira descrição desse vídeo, tá? Você vai falar direto comigo e eu te explico como é que vai ser esse curso. Não é um curso de 3, 4 meses, se for isso vocês podem esquecer, procurem outro tipo de curso para fazer. Nosso curso vai ter cerca de 2 anos, tá? Serão cerca de 2 anos a gente estudando. Primeiro ano nós vamos estudar somente antropologia e teologia. Então, por quê? Porque a nossa ferramenta é uma ferramenta teológica para aconselhar. Então, o entendimento é que nós temos que estudar e muito as escrituras para depois alçar para as técnicas de como aplicar as escrituras em aconselhamento 100% bíblico, tá? E, meus irmãos, dito isso, eu quero falar com você sobre esse assunto, mas antes sobre o assunto de se há mesmo uma psicanálise cristã ou assim por diante, se há mesmo uma questão de psicologia e Bíblia andarem junto em algum tempo da vida. Mas pensando, nós vamos fazer um comercial aqui, como já é de praxe, tá? O Manifesto de Jesus Cristo, esse livro é sobre Mateus capítulo 5, versículo por versículo, tá? É um livro bem robusto, aproximadamente 225 páginas, tá? E agora, esse é o capítulo 5, e agora, 9 anos depois, porque 8 anos, eu acho, depois 8 anos, é isso mesmo, ele foi escrito esse daqui em 15 de dezembro de 2016, ele foi lançado, tá? E agora nós estamos lançando esse daqui, ó, que é o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, tá? Esse aqui está catalogado com a 12 de dezembro de 2024. Olhe bem, você pode agora adquirir o capítulo 5 e o capítulo 6. Se você tem o capítulo 5, você pode adquirir o capítulo 6 agora do Evangelho de Mateus. É um livro, uma abordagem exegética sobre o Sermão do Monte, versículo por versículo também, não deixamos nenhum versículo para trás, tá? E nós fazemos citações aqui de Martyn Lloyd-Jones, John Piper, William Hendricks. Tem gente aqui, gente, que a gente cita... pastor, isso aí só para reformado? Não, querido, para qualquer pessoa pode ler esse livro aqui. Se você quiser usar ele como um devocional, toda de manhã você pega um capítulo da Bíblia e um versículo da Bíblia e você se mapeia por esse livro aqui. Ele é um manual assim extraordinário para manual cristão, tá? E também tem esses 2 lançamentos aqui, ó. Ansiedade e sua origem pecaminosa. Nós temos que tratar a ansiedade do ponto de vista do que ela é, gente. A ansiedade não é simplesmente uma questão
nunca foi uma questão orgânica de falta de química no cérebro, nada disso. Ansiedade é pecado. Ser tentado pela ansiedade pode, pastor? Pode. Você pode ser tentado pela ansiedade. Você não pode ser dominado por ela, tá? Então esse livro aqui, ele vai cair como uma luva aí para você ou como uma bomba na sua cabeça quando você lê esse livro aqui. Eu vou alugar um triplex na sua cabeça com esse livro aqui sobre ansiedade e a sua origem pecaminosa. É um livro que, por enquanto, ele está na promoção de lançamento, também é um lançamento, tá? E também tem meu guia de oração e jejum. Gente, esse livro é extraordinário. Para um cristão, um não cristão pode orar. Uma pessoa que não conhece a Bíblia pode orar em algum tempo? Qual é a nossa condição diante disso? Nós sabemos mesmo quem somos e assim por diante. Olha, se um cristão não conhece a Escritura, ele não deveria orar. É isso que esse livro afirma. Se um cristão não conheceu toda a mensagem do Evangelho, a oração dele é uma oração vazia, é uma oração que ele está simplesmente fazendo para um ídolo. Imagine você aí, ele que faz parte de uma seita, tudo, está orando para ninguém. Absolutamente ninguém mesmo. Então, esses 3 lançamentos aqui, ó, esse aqui não é lançamento, tá? Mas esse daqui é o Manifesto de Jesus Cristo, o livro 2, ele é o lançamento porque é o capítulo 6 de Mateus, e esses outros 2 aqui também são lançamentos, tá? E também tem Cristo entre as igrejas. Irmãos, estou mostrando esse livro porque nós dependemos única e exclusivamente da venda dos nossos livros para podermos andar. Nós não recebemos salários de igreja e nem tampouco temos aqui, como é que a gente pode dizer, comunidade paga no YouTube, tá? Então, a nossa apologética é feita no peito e na raça. Então, se você puder, nos ajude, em nome de Jesus. Esse aqui é sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, é um livro extraordinário, também versículo por versículo. Não ficou um versículo para trás, tá? Filadélfia, igreja pura em meio aos assédios de Satanás. Aí tem aqui o outro tema que é Laodiceia, uma meretriz disfarçada de noiva, ou seja, são livros assim, extraordinários mesmo, que devem ajudar você. Você que é pastor, você que é professor de escola bíblica dominical. Depois nós vamos mostrar aqui nossos comentários de escola bíblica dominical. Nós temos uma gama de lições, desde adolescente até a fase adulta, para a escola bíblica dominical. Mas, meus queridos, vamos lá. Vamos tratar um pouco desse assunto sobre a questão da psicanálise dentro dos portões da igreja. Irmãos, não existe psicanálise cristã. É isso que o pessoal ainda não entendeu. O pessoal não chegou, não querem chegar ao entendimento de que psicanálise e fé cristã, elas não são concomitantes. Elas são antagônicas. Elas não são, de forma alguma, doutrinas que vão se convergir. Elas vão... existe, não é uma tensão entre a psicanálise e a fé cristã, entre a psicologia e a fé cristã. O que existe ali, de fato, de posse e de direito, não é uma tensão. O que existe ali é um antagonismo, assim, feroz de ideia. Por que eu estou dizendo isso? E quais as provas cabais que eu tenho para isso? Perceba, a psicanálise e a psicologia também, elas se propõem a estudar os dilemas do homem, rompendo com toda a estrutura de pecado do mundo. A psicanálise e a psicologia, elas foram criadas nos moldes mundanos, nos moldes da Revolução Francesa. Se você ler o livro Libidos Dominandi, de Michael, e agora eu esqueci o nome do camarada, está coberto ali o livro dele, e não está por aqui, mas eu acho que é Michael, eu estou tentando lembrar o nome dele, mas eu vou lembrar até o final desse vídeo. Eu sei que o livro é Libidos Dominandi, e estou tentando lembrar o nome do autor, incessantemente e sem nenhum sucesso para isso, tá? Mas eu não vou ter. Ele escreveu outros livros também, não é o Michael Walsh, é outro Michael, tá? Mas a questão é, dito isso, se você teve contato com esse livro de Libidos Dominandi, você verá que toda a estrutura psicanalítica e psicológica, ela nasce a partir de uma revolução. Há um rompimento com a filosofia,
A psicologia era um braço da filosofia antigamente, e há esse rompimento ali depois de Kant, tentaram ali se criar uma outra cosmovisão longe da filosofia, e aí foi aonde a psicologia perdeu todo o vínculo que se tinha e toda coisa de seriedade. A psicanálise, ela nunca também tentou esconder a sua animosidade contra as escrituras, tanto é que as pessoas aprendem que, se são psicanalistas sérios, não podem de forma nenhuma misturar a sua religião com o seu atendimento. Mas a questão, irmão, toda é como que eu desvinculo o pastor Daniel do terapeuta. Como é que eu faço isso? Como é que chega aqui se aquilo não é científico? Primeira prova, a psicanálise não existe ciência nenhuma ali. A psicanálise, ela é uma conversa de doido com maluco, para falar a verdade, é isso que acontece ali. Ou seja, e do ponto de vista não pejorativo, do ponto de vista de que não é nem doido com maluco. Como é que eu posso te dizer uma coisa aqui melhor? Tipo uma falácia, uma grossolária de uma bagunça que você não sabe o que é que está sendo falado, o que é que está sendo dito, e como essas pessoas chegam ao ponto de vista de dizer que se curou. As longínquas e intermináveis, vamos assim dizer, terapias que se fazem das pessoas que nunca têm alta, basicamente é isso, ou seja, você vai chegando a um ponto que vai vendo que a pessoa não tem alta. Por que será que, se é uma doença e você a cura para aquela doença, você nunca vai dar alta ao seu paciente? É uma coisa interminável, não termina nunca tudo. Mas, voltando ao quesito aqui, cosmovisão, a cosmovisão da psicanálise, ela é uma cosmovisão totalmente antagonista ao cristianismo. Freud sempre disse isso e nunca escondeu. Ele disse, olha, eu sou o inimigo mais mortal, não com essas palavras, mas é isso que ele quis dizer. Eu sou o inimigo mais mortal do cristianismo. Uma pessoa que se apresenta, que tem o distintivo disto, como você pode querer que essa pessoa faça algum bem para o próprio cristianismo? Irmãos, um pastor psicanalista é um antagonista do próprio cristianismo. Ou ele não entendeu de fato o que é psicanálise, ou ele não entendeu o que é teologia. E se ele entendeu os dois, aí é que está a complicação. Você entende? Então não dá para ele ter entendido os dois. Então eu julgo que essa pessoa não é um cristão do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico. Não dá para ser. Porque você colocar no mesmo balde, no mesmo molde, uma cosmovisão que é totalmente antagônica à outra, e você querer juntar as duas, é a mesma coisa daquelas pessoas que dizem assim, olha, eu não sou nem calvinista nem arminiano, eu fico com a Bíblia, mas eu acredito no livre-arbítrio. Ou seja, você é arminiano, então. Você entende? Do ponto de vista soteriológico, você é um arminiano. Então, perceba bem uma coisa, gente, o que nós não podemos, de forma nenhuma aqui, é admitirmos ou concebermos a ideia de que exista alguma forma de se harmonizar psicanálise com fé cristã, porque não existe, não dá. Não dá para juntar psicologia nisso. Por quê? Porque o primeiro ponto que nós temos que ver aqui é que a nossa condição, nós só temos as mazelas emocionais que as temos, é única e exclusivamente por causa do nosso pecado. Você não veja bem, a psicologia, ela tende, e justamente com a psicanálise, elas duas podem dar as mãos nesse saramandaia, porque elas tendem a culpar o outro. Dado a isso, o John MacArthur Jr. escreveu um livro chamado Sociedade Sem Pecado, que é um livro fenomenal, eu aconselho você lê-lo, tá? Mas o Sociedade Sem Pecado vai tratar basicamente disso, é da editora Cultura Cristã, tá? Vai tratar basicamente disso, é uma questão de que ali há um rompimento brusco com a realidade da depravação total do ser humano. Ou seja, o homem nasce afundado em pecado desde a sua mocidade, desde a sua meninice.
Desde o ventre da sua mãe, o homem já nasce fadado ao fracasso. Ele não é influenciado pelo pecado, como diz os arminianos. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que eles são pecadores desde o ventre da sua mãe, desde o ventre da sua madre. Então perceba bem uma coisa. O que nós temos aqui em vista é que quando você vai tratar das mazelas emocionais do ser humano, pelo próprio nome, psicanálise, psique, alma, e análise, que é de análise mesmo, então você vai dizer que vai analisar a alma do ser humano sem o pecado original, sem as escrituras, sem Deus, sem nada disso. É isso mesmo que a gente quer. E aí os pastores que entram nisso, eles vão se amoldando a esse tipo de sistema e dizendo que está tudo bem assim. Não tem nada bem aqui, não está nada bem. O que se tem aqui é um orgulho, que a pessoa acha que vai curar a outra sem Jesus Cristo. Irmãos, não existe cura para a alma sem falar do pecado. Não existe cura para a alma sem falar de Jesus Cristo. Isso não vai existir nunca. Então a psicanálise é uma cartada de Satanás dentro do escopo da igreja. Tá? Dentro do escopo da igreja. Essa que é a questão aqui que está sendo colocada. A psicanálise, ela é uma perversão do ponto de vista teológico, talvez uma das heresias mais letais que nós temos hoje dentro da igreja. Essa é uma das heresias grandiosas dentro da igreja, porque há um rompimento feroz da psicologia e da psicanálise com o pecado original. Como eu posso tratar uma pessoa que não perdoa o pai ou a mãe, não perdoa ninguém? E como é que eu digo a ela que se ela não perdoa essa pessoa, ela não vai para o céu? Ou no quesito que se ela não perdoa essa pessoa, é um sinal de que ela não foi perdoada por Cristo. Essa pessoa vai ficar amargando essa ideia, esse ódio dentro dela e vai tentar tratar, e aí o psicanalista ou o psicólogo ele vai tentar colocar a culpa disso em outra pessoa. E onde a Bíblia diz que do que queixa-se, pois, o homem vivente, queixa-se disso, dos seus próprios pecados e das suas iniquidades. Você não pode culpar o outro pelo seu pecado. Ora, irmãos, a vida do meu pai era uma vida totalmente destruída diante de Deus, diante do que ele era. Mas eu não posso repetir os pecados dele. Em Ezequiel está escrito que morro justo com a sua justiça e o ímpio com a sua impiedade, porque eu não mais visitarei a maldade do pai no filho. Então morra eu com a minha bondade e minha filha com a maldade dela, ou vice-versa. Eu não posso chegar aqui e culpar o meu pai pelo homem que eu vou virar. Eu não posso chegar aqui e culpar o meu pai por decisões que eu tenho tomado hoje, por questões traumáticas e assim por diante e tal, que eu tenho vivido. Não, isso é uma muleta. Mas a psicanálise nunca vai dizer que isso é o meu pecado agindo, que isso é o meu pecado se escondendo, que isto não existe o produto do meio que Freud tanto falou e que a psicologia tanto defende. Isso não existe. Então perceba, gente, o que nós vemos aqui é que tentar juntar essa cosmovisão no começo dela, ela já fica meio que complicada. Porque, e outra coisa, a psicanálise e a psicologia, ela tende a se colocar no lugar de Cristo, no lugar do Salvador, como se ela fosse a redenção e a cura para a alma do ser humano. Isso aqui é um perigo, porque então você está dizendo que pode curar um homem pecador do seu pecado sem usar Jesus Cristo, é isso mesmo? Gente, para quem não é cristão, você pode continuar com a sua vida do jeito que você é. Você pode continuar no psicólogo, você pode continuar no terapeuta, você pode continuar no psicanalista. Eu estou falando aqui do ponto de vista teológico. Eu estou falando aqui para quem é crente, para quem faz esse tipo de saramandaia dentro da própria igreja. Eu vou lhe aconselhar, se a sua igreja tem uma perversão dessa, saia dela. Isto não é uma igreja bíblica. Isto não é uma igreja bíblica. Isso não é uma igreja saudável. Isto não é uma igreja que tem 100% a escritura. Porque se tem esse tipo de saramandaia lá dentro, com certeza o pastor não crê somente na escritura, porque a escritura é o suficiente para tudo. Então tenhamos coragem de vir aqui na internet e falar aquilo que tem que ser falado.
que cristão e psicanalista na mesma folha não pode caber, não existe isso. Ah, eu fiz um curso que é de psicanálise cristã. Não cabe, gente, não tem como, porque a psicanálise, o primeiro rompimento dela é com a questão de Cristo, com a questão do pecado. Veja as bases aonde a psicanálise foi criada. Aquilo é perversão pura. Então não dá, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teológico, um pastor psicanalista é uma perversão. É uma perversão, é pecado do começo até o fim, não existe isso. Não existe um pastor psicanalista. Não existe essa questão da psicologia tentar curar a alma do ser humano. Esse tipo de conhecimento é um conhecimento pagão, é um conhecimento vil, é um conhecimento que não serve para nós. Nós não podemos tratar a alma dos crentes que estão na igreja nos mesmos moldes que se trata as almas dos mundanos. Por quê? Porque os mundanos não têm Cristo e eles não querem Cristo. Essa é a grande realidade. E por não quererem Cristo, a psicologia cabe bem nisso. Por não quererem Cristo, a psicanálise cabe bem nisso. Mas nós, como pastores, estamos substituindo o sangue de Cristo por técnicas terapêuticas. É isso mesmo que vocês estão fazendo. Então perceba, eu sou um bom crente, eu vou no psicólogo, tal, não sei o quê, e eu não vejo nada demais ir lá. Continue indo, mas não coloque que você é um bom crente. Porque nós cremos única e exclusivamente no poder de Cristo para isso. Porque nós cremos que Paulo disse, não existe crente traumatizado com o passado, irmão. Não tem condição disso acontecer. Biblicamente não existe crente traumatizado com o seu passado. Porque o seu passado é de mal a pior. Você foi criado por pessoas pecadoras. Você foi criado, inserido em um meio de pecadores. Qual é o motivo bom que você tem no seu passado? Nenhum. Mas Paulo diz, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, a minha vida nova é nova em Cristo, a minha mente é uma mente nova em Cristo. Veja bem, que tenhamos em nós a mente de Cristo. Como é que você tem a mente de Cristo presa no passado? Então procure, não é o seu passado, é a sua conversão que não existiu. É você que não é crente, é simplesmente isso, não tem outra regra aqui. Não tem. Então pare de andar com essa Bíblia na mão, ou então vá ler essa Bíblia, vai estudar esse cristianismo direito, que você vai ver que o apóstolo Paulo foi um dos piores, homens mais perversos que já pisou nessa terra. Mas ele dizia, olha, eu sigo avante, deixando as coisas que para trás ficaram, eu sigo avante, olhando para o prêmio da minha redenção. Eu não estou seguindo olhando para trás. Irmãos, crente não olha para trás. Crente não fica olhando para o passado dele, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu tio fez aquilo outro. Não, crente segue a vida, ele perdoa e segue, porque é uma nova vida, é uma nova mentalidade, é um novo ser, é um novo homem, é um novo nascimento, tudo da gente é novo. Então, se tudo da gente é novo, veja o antagonismo e aonde não se encaixa o nosso discurso. Se eu sou um homem novo, por que eu estou preso a traumas velhos? Alguém pode dizer aquela velha frase dos psicanalistas, dos psicólogos, olha, você cuida bem do seu coração, você cuida bem disso, mas quando chega na sua cabeça, você não quer cuidar, você quer fazer isso, aquilo, outro. Sim, porque o cuidado da cabeça, vocês estão dizendo, não é a cabeça, é a alma. É a alma do ser humano que vocês querem curar. Isso não existe. Vocês não sabem nem onde é que está a consciência do ser humano. Eu desafio qualquer neurologista, qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, qualquer psicanalista, vem aqui no comentário, me diz aonde fica localizada a consciência do homem dentro do cérebro dele. Vai lá, me faz isso aqui. Faz esse favor aí para mim. Chega nesse ponto de acordo comigo. Vocês não sabem nem onde é que fica isso. Nenhum de nós sabemos onde fica essa coisa dentro do cérebro do ser humano, se é que mesmo fica no cérebro. Tem mais essa. Onde é que fica a consciência? Vem cá, diz aí, vocês que querem mexer no inconsciente dos outros. A maior fraude freudiana é essa história de inconsciente. Vem cá, fala comigo então onde é que está a consciência, para depois vocês me dizerem onde é que está o inconsciente. Vamos? Ande, ânimo, fale isso. Em que parte do cérebro está? Vocês não têm essa resposta. E vocês querem ficar pagando de curadores da alma do ser humano. Ainda tem um monte de pastor caindo nessa esparrela, gente. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Entre em contato conosco. Nosso WhatsApp está aqui embaixo, primeira descrição do vídeo, para adquirir nossos livros.
e nós vamos começar um super curso de conselheiro cristão, o super curso mesmo de 2 anos, ensinando teologia e antropologia, pecado original, como o pecado afetou o ser humano de uma forma brutal e frontal, tá? Tudo isso ensinando o conceito de nova criatura em Cristo, ensinando tudo isso. Nós vamos começar, depois eu venho cá, ainda essa semana que vem aqui próxima, fazer um vídeo sobre o nosso curso aqui, mas eu já espero o seu contato, em nome de Jesus. A gente vai fazer, gente, uma revolução em cima disso aqui, é um curso mesmo ali teológico sobre como aconselhar o nosso povo. Estava mais do que na hora da gente fazer isso e dar uma resposta bíblica a esse achincalhe que estão fazendo dentro da igreja com psicanálise cristã, que de cristã não tem nada, isso é um cavalo de Troia, está pervertendo a igreja cada dia mais, deixando pessoas cada dia mais e mais perturbadas nesse meio. Então eu espero o teu contato em nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus te abençoe.